Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus. Já quero passar para convidar você. Fique aqui comigo, você mesmo que já está comigo. Fique aqui, não saia por nada. Vamos para a nossa sala de meditação. Você que já entendeu esse projeto, esse trabalho, e você que está chegando agora, estamos sempre aqui com uma palavra profética poderosa na sala de meditação. Está vendo aqui do ladinho? Seja uma ferramenta de Deus conosco. Clica do ladinho e já envia. E você vai ser uma bênção. Você vai ajudar essa palavra a chegar para muitas pessoas. Não só você vai se alimentar, como também outras pessoas através da sua vida, através da responsabilidade que você tem como patriota do reino do Senhor. Na nossa sala de meditação hoje eu quero falar sobre transformação, embasado em várias fontes que ligam essa palavra transformação dentro dessa complexidade moral, da complexidade emocional, dentro da complexidade sentimental, aquela complexidade financeira, nós temos muito a desejar, nós temos muito a pedir ao Senhor, temos muito que crer, confiar sempre em uma transformação que mude de verdade aquilo que precisamos, porque Jesus Cristo, ele é o único poderoso para transformar. Mas eu quero falar da transformação em um seu contexto, não só aqui de forma prioritária, majoritária, que é o novo nascimento, ser uma nova criatura, né? A regeneração, o poder da regeneração, a conversão, exatamente. Mas eu quero me prender aqui sobre não só esse assunto majoritário, mas implicar em trabalhar aqui a transformação nas nossas necessidades. E para isto, na nossa sala de meditação, eu convido você para um texto bíblico, um texto sagrado, porque somos sola escritura, somente a palavra. Palavra que tem poder para realizar grandiosas coisas e, muito especial, nos convencer do pecado, do juízo e da morte eterna, nos levando a crer na vida eterna. Então vamos falar de transformação baseado no livro segundo escreve o evangelista João, o filho amado. O nome João em hebraico significa o Senhor agracia. Exatamente. E nós temos aqui o escritor João narrando um grande acontecimento. É conhecido pelos teólogos como o primeiro milagre que Jesus fez em Caná de Galileia. Acredito que se falar assim você já se familiarizou, principalmente falando com você que é um crente de Bíblia. Capítulo de número 12, Evangelho segundo escreve João, eu quero ler 2 versículos, o 9 e o 10, quando o texto diz: quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubesse os seus serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: olha a fala do mestre Sala. Olha a fala, isso aqui é muito forte. Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, vinho inferior é servido. Mas, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Isso aqui é tão forte na fala aqui do mestre Sala, aquele que cuidava da festa. Jesus estava com seus discípulos em um convite. Possivelmente alguns alegam ser até família de Jesus de segundo grau, ou um conhecido muito próximo. A mãe de Jesus estava nessa festa, e Jesus com seus discípulos ali, observando, festejando,
familiarizado com todo aquele ambiente do costume judaico de um casamento que durava 7 dias, e como que se não bastasse o vinho, era a maior figura, era a central figura daquela cerimônia, daquela festa, daquele momento de cortejo, daquele momento nupcial, em que os noivos, com seus amigos, convidados, com as suas famílias, estavam todos reunidos, festejando o vinho. O vinho representa ali a alegria que eles estão, através de degustar, através de ingerir o vinho, né? Aquele vinho que era fermentado, aquele vinho que trazia alvoroço, tirava um pouco o sentido da realidade. Então estava todo mundo feliz porque tinha o vinho. E aqui nós temos uma passagem tremenda, onde esse mestre de sala que conhece todo a quantidade de pessoas, o quanto o vinho pode durar, se surpreendeu quando chegou a notícia de que o vinho tinha acabado. O texto diz aqui, isso aqui é uma tradução da NVI, que Jesus foi provocado pela sua mãe, ele foi ali intencionado a fazer um milagre, porque ela revelou o problema ali no momento, em um sentimento também de que acabou o vinho, acabou a festa, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o vinho, acabou tudo que poderia proporcionar aquele ambiente de festa. E é tão verdade que Jesus, vendo a euforia, o sentimento de preocupação de sua mãe, Jesus dá uma resposta, não uma resposta, muitos entendem que é uma resposta sarcástica, muito séria, muito dura. Não, Jesus estava tratando sua mãe completamente com respeito, porque aqui é mesmo que ele estivesse dizendo senhora, né? Senhora, porque aqui o contexto é justamente isso, né? Quando Jesus olha para ela e diz ainda não é mulher, ainda não é chegada. Senhora, minha senhora, né? Senhorita, com muito respeito. Essa linguagem não é chegada à minha hora. João escreve muito para falar quando Jesus falava do seu dia final. Ou seja, Jesus estava tratando com a sua mãe no aspecto de que ele está ciente da situação e que a qualquer momento o milagre vai acontecer. Para ela ficar tranquila, porque se ele está ali a convite dos noivos, aqueles noivos não vão se decepcionar. Já quero deixar uma palavra para os casais. Chame Jesus para o teu relacionamento, para a tua mesa de café, para a tua mesa da janta, para a tua mesa no almoço. Chame Jesus para o teu relacionamento. Chame Jesus. Ore com seu esposo, convide Jesus para cuidar. Sempre tem este hábito, porque quando você precisar que as coisas apertarem, você vai perceber que Jesus vai ter sempre uma solução. E essa solução é a transformação daquilo que aparentemente não está ao nosso favor, não está ao nosso agrado. E quanta coisa não está ao nosso favor, nem nosso agrado. Quanta coisa. Se a gente fosse colocar aqui, quantas vezes empurramos com a barriga, estamos enjoados daquela rotina, daquele convívio. Mas Jesus vem nessa contramão para trazer uma transformação para os noivos, uma transformação para os convidados, uma transformação para o ambiente, uma transformação para o propósito do ambiente, que é o cenário de festa, uma transformação, diga-se de passagem, para os discípulos que já estão ali, para a sua mãe que também está preocupada, porque é sabida dela que está faltando vinho, está faltando, é como se dissesse, podem ir para casa, porque a festa acabou. Então nós temos aqui Jesus entrando em cena. E a NVI, ela trabalha o verso 9 do capítulo 2 aqui, justamente a água que foi transformada em vinho.
Enquanto nós temos aqui uma outra versão já, da revista Almeida Corrigida, que ela fala da seguinte forma: provou a água feita em vinho. Então nós vamos nos prender aqui dentro dessa questão de que é aquilo que não é transformado no querer de Deus, aquilo que não é, porque o querer de Deus, ele vai atrelar com o nosso querer mediante a nossa fé, a nossa credibilidade de que entregamos a nossa vida na mão de Deus. Uma vez que entregamos, nós estamos convencidos que a vontade de Deus se atrela a nós, ou nós entendemos essa vontade e passamos a viver ela com alegria. A vontade de Deus atrela a nós no sentido de nós entendermos porque estamos com Cristo e confiamos que o governo da situação que não está ao nosso favor está na mão de Deus. Então, quando passaram um problema para Jesus, o cenário da festa mudou. Quando colocaram o problema na mão de Jesus e fizeram Jesus ver ali a situação, porque vinho na festa é realmente primordial. Eu poderia usar várias aplicações aqui, prefigurando o vinho, mas eu quero me prender na transformação. Porque se nós olharmos esta palavra no grego e exaurir ela aqui, trazer uma aplicação lexográfica dentro dessa gramática do grego, nós vamos ter essa palavra no sentido de metamorfo. Metamorfo é justamente mudar uma coisa em outra coisa. E é bem verdade que aqui fala de mudança. Ela é diferente da questão da palavra metanoia, porque a metanoia não trabalha na mudança da mente. Era justamente quando eu principiei o vídeo falando que eu poderia falar de transformação no contexto de conversão, de regeneração. Mas eu quero me prender no contexto das nossas necessidades. E é justamente aqui que Jesus vem atender uma necessidade que é primordial. É como que se tivesse entre vida ou morte, num contexto de que não pode acabar, mas acabou o vinho. Então Jesus soube, pegou o caso e foi dar solução para o caso. E ele pediu para que ali eles pegassem aquelas talhas, olha o que diz ali. Isso aqui é tão lindo. Estava ali seis jarros de pedra, 6 talhas de pedra, que era a água que eles colocavam ali justamente para a purificação, para a lavagem da mão. O pessoal tinha sempre para estar sempre se lavando, mas acabou a água, estava seca as 6 talhas de água. Essas talhas, cada uma, segundo a matemática aqui que se subentende, porque fala observe que o texto fala que cada uma levava de 2 a 3 metretas. Metretas é uma linguagem que equivale de 22 a 40 litros, que seria, no caso aí, vamos colocar, de 80 a 120 litros. Né? Ao todo nós tínhamos aí cerca de 720 litros de água para encher. E Jesus, então, quando viu que estava tudo cheio, Jesus disse, pega agora e leva para provar. Leva o vinho para eles provar. Levaram para o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou, era um vinho e um vinho de muita qualidade. Nós nem vamos entrar em mérito aqui se pode beber o vinho ou não. Vamos falar da transformação, desse milagre que nos prende. Porque é bem verdade que quando falamos aqui, houve alguns problemas no cenário. Primeiro problema, falta o vinho. Segundo problema, as opiniões que estão rodeadas ali. Acabou o vinho. O murmúrio já começou pelos serviçais. Que a Bíblia diz que os serviçais sabiam. O mestre-sala não. Não deixaram o mestre-sala saber. O serviçais estava ali. Os discípulos sabiam. Jesus sabia. A mãe de Jesus sabia. As opiniões que estavam ali eram um problema no cenário. Terceiro, esperar o momento de Deus é outro problema. Às vezes nós não queremos esperar o momento de Deus. Isso é um problema,
porque precipitamos, tomamos atitude. Deus quer, eu vou até profetizar aqui. O Espírito de Deus está me dando essa graça. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Jesus está dizendo, aguenta firme, porque através dessa palavra, se você crer, ele está chegando para mudar. Ele vai mudar aquilo que precisa no teu casamento. Ele vai mudar aquilo que precisa dentro da tua casa, no meio da sua família, dentro de você. Quantas vezes nós pedimos, Senhor, muda as coisas dentro de mim. Deus vai mudar as coisas dentro de mim. Deus vai mudar, Deus vai transformar, porque essa é metamorfo. É mudar de uma coisa para uma outra coisa. E uma outra coisa melhor. É mudança. E o texto, na quarto problema, encher de água as talhas. Essa é a pior parte, porque todo mundo quer uma transformação, mas não quer sacrificar, não quer se esforçar, não quer renunciar. Jesus disse, vai e enche as talhas. Imagine, balde por balde, ali todo mundo se esforçando para 720 litros encher as talhas. Depois que o sacrifício, a renúncia acontece, você começa a pagar o preço, porque tem muita gente querendo a benção de graça, porque tem uma teologia assim que tudo está de graça. Então já termino falando, esse metamorfo, essa transformação, ela carece de uma renúncia dentro de nós. Renúncia. Não é só jogar o seu problema na mão do pastor da sua igreja e achar que está tudo bem. Não é pegar o problema que você tem, jogar na sua amiga, nas costas da sua mãe. Né? Quantos jogando os problemas na costa da mãe, na costa do pai? Quantos jogando o problema nas costas do pastor, no costa da igreja, do departamento? Não, é você se posicionar e a partir daí você começar a encher as talhas, sacrificar, renunciar, se humilhar, descer. Esse sacrifício que eu bato aqui, falo com muita força, talvez você ache que isso nada é por obras, o que não é por obras é a salvação. Mas a comunhão precisa de renúncia. Viver transformação e milagre, precisa de uma vida com Deus de verdade. Às vezes nós cobramos muito de Deus, mas não colocamos o problema na mão de Deus. E observe que todo mundo está ali para viver o milagre, porque querem ver a transformação. E quando o mestre está lá provou e disse, nós, vocês guardaram o melhor vinho. E eu fecho aqui. A transformação que está chegando para a sua vida está trazendo, escreve aí no nome de Jesus, está trazendo coisas novas que vai deixar muita gente com incógnita, com interrogação na cabeça. Vão deixar muita gente perplexo. Vão provar porque vão ver o que Deus vai fazer. Essa transformação fala de mudança. E aonde chega a mudança de Deus, a transformação, metamorfo, mudando uma coisa para uma coisa melhor, para algo que vai encantar. Você vai falar, Jesus, valeu a pena. E eu fecho dizendo, hoje chegou a transformação para a sua casa. Recebe essa palavra. Chegou a transformação para a sua vida. Chegou a transformação, a mudança, o metamorfo. Chegou. O Espírito de Deus vai transformar. Eu poderia falar dessa questão da água sendo um produto incapaz de chegar ao ponto do vinho, porque o vinho passa por muitos processos. O vinho é colhido, o vinho depois ele é pisado, é tirado o sumo, é coado, é passado pelo processo de fermentação. Então nós temos aí um processo para chegar no vinho, aquele vinho. E Jesus quebra todo esse processo. Jesus encurta o caminho, porque quando ele quer transformar, ele encurta o caminho. Aquele caminho comprido, longo, que você acha que não vai ter fim, ele encurta. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.